4 da tarde, 44 minutos. CBN e a nossa língua portuguesa. Professora Fernanda Bergamo. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Olha ela aí de novo. A inteligência artificial, novamente pauta de hoje. Qual é o risco real que o professor assume se esse professor ignorar essa tecnologia em sala de aula, doutora Fernanda? Pois é, Aldo, o risco é a perda da relevância. Eu já começo pedindo desculpas por ser tão direta, viu, Aldo? Mas a Uhum. questão é que os nossos alunos, eles já usam IA com naturalidade, fazendo trabalhos, fazendo as pesquisas deles. Então, se o professor não dominar essas ferramentas, ele perde a capacidade de orientar o uso ético, crítico e produtivo. O professor, ele deixa de ser a autoridade que valida e contextualiza a informação. E o pior é o seguinte: se o aluno percebe que o professor está atrasado em relação às ferramentas que ele domina, aí a credibilidade vai desmoronar. Então, você diria que o professor ele não pode ficar para trás, nem em relação às ferramentas e muito menos em relação aos próprios alunos. É isso, madame? Exatamente. Veja, Aldo, o professor, ele não pode ser menos produtivo ou menos informado que seu estudante. Os alunos, por exemplo, eles usam a IA para resumir textos em segundos. Então, se o professor, ele ainda gasta horas naquelas tarefas operacionais, ele vai estar perdendo um tempo precioso que poderia dedicar ao ensino criativo e à própria qualidade de vida. Pois é, mas veja, o que as escolas precisam fazer de forma imediata, já nas semanas pedagógicas, que normalmente acontece agora, né? No início do mês que vem. Veja só, ação imediata é treinamento prático. Porque não basta ter uma palestra teórica nessas semanas pedagógicas. É preciso oferecer oficinas que mostrem o uso ético da IA para a produtividade do docente. É fundamental que o professor ele saia desse treinamento, Aldo, sabendo aplicar a IA no planejamento, na avaliação, na criação de peças que transformem a sua sala de aula, deixando os estudantes encantados. E mais, viu? Conquistando não apenas o respeito, mas a admiração desses estudantes que já conhecem a IA. Agora, Fernanda, você mencionou aí essa questão de inteligência artificial. Como é que o domínio da IA ela pode ajudar o professor a recuperar, a afirmar a posição dele dentro de sala de aula, de autoridade final? É assim, Bealdo. Ao dominar a IA, o professor transforma-se de mero transmissor de conteúdo em um curador e mentor também. Ele pode, por exemplo, pedir que a IA gere um rascunho de redação e, em seguida, isso na frente dos alunos. E, em Uhum. seguida, usar seu conhecimento, o conhecimento dele como professor, para desconstruir, para refinar, para contextualizar esse texto com a turma. Então, ele vai estar no comando da tecnologia e não o contrário. Agora, Fernanda, você mencionou que a IA ela pode tornar a vida do professor mais produtiva. Vamos para a prática. Como é que isso vai funcionar? De várias formas, Aldo. A IA pode, por exemplo, gerar exercícios personalizados, cria planos de aula em minutos, analisa rapidamente o desempenho da turma e até mesmo pode sugerir abordagens didáticas para conteúdos mais chatos, mais complexos. E isso libera o professor para fazer o que ele faz de melhor, né? Cuidar de relacionamento, motivação, ensino personalizado. Além, é claro, de ele ter mais tempo para si próprio, já que a IA desempenha as tarefas chatas, aquelas demoradas, em questão de minutos, às vezes até em segundos, viu? Ele vai, como professor, apenas supervisionar, o que já gera, por si só, um ganho imenso de tempo, com tarefas que podem ser automatizadas. Então, é uma questão de economizar tempo, mas personalizando as próprias aulas.
Agora, vamos para o outro lado da moeda. Como é que os diretores de escolas, eles que estão organizando o planejamento do mês que vem, eles podem lidar com essa questão de inteligência artificial em sala de aula, Fernanda? Ai, que legal essa pergunta, Aldi. E aqui eu vou aproveitar para me dirigir especificamente aos diretores. A falta de ação é um risco que sua escola, diretor, não pode correr. A qualidade da sua equipe, ela é diretamente proporcional ao esforço da direção de integrar a IA à sua escola. Então, o investimento em treinamento é que é a chave para a realidade que vai se impor para o ano de 2026. O treinamento hoje, ele é o investimento mais estratégico para a qualidade de ensino e para a sobrevivência no mercado competitivo das escolas particulares em Pernambuco. E todo mundo sai ganhando, viu? Com esse tipo de treinamento, professores, alunos e, claro, que também a própria escola. Agora, mas nem só de IA, né? Vivem as semanas pedagógicas de janeiro. Você tem outros temas para sugerir aos nossos diretores, Fernanda? Com tanto tempo na área da educação, eu sempre tenho, né, Aldo? Mas a primeira coisa que eu penso aqui é que os diretores, eles têm palestrantes brilhantes aqui em Pernambuco e nas mais variadas áreas de atuação. A gente tem, por exemplo, Eduardo Barsi, que fala sobre gestão de riscos no ambiente escolar. Temos André da Conte, que tem uma palestra maravilhosa sobre empatia e comunicação não violenta. Temos a querida Patrícia Alves, que ela tem uma palestra maravilhosa sobre metodologias ativas. E eu não posso esquecer do maravilhoso Jairo Martiniano, aquela palestra que você não quer que acabe nunca, porque ele é muito didático, mas é muito leve e divertido também. Olha, os diretores de escola têm um sindicato que é bastante atuante, viu? E eles podem conversar com aqueles dois craques que eu e você conhecemos muito para receber orientações, né? O professor Zé Ricardo Diniz e o grande mestre, meu querido professor, Arnaldo Mendonça. Porque, esse conhece tudo, porque o próprio Arnaldo organiza e coordena inúmeros congressos, não apenas em Pernambuco, e aí ele vai poder orientar o diretor que está aqui nos acompanhando. E eu espero que a gente tenha ajudado, porque a gente quer que 2026 comece com o pé direito, né, não, Aldo? Ele fez um evento grande agora em Maceió. Arnaldo, não foi? Congredo, muito bem lembrado. E olhe que o feedback dos profissionais que participaram do Congredo foi fantástico, porque os profissionais, eles estavam inseguros, com medo do desconhecimento a respeito da IA, e o Congredo ofereceu ferramentas, orientações, com certeza saíram mais preparados. Olha, essa IA é a besta fera do 7º livro, né? E a gente tem que fazer ela trabalhar para a gente, Aldo. Deixa eu te falar uma coisa. Semana que vem a gente fala sobre isso, mas eu sou né, dos que fazem parte da ala que ficou extremamente feliz. Eu estou assim, vibrando com essa decisão do governo australiano de limitar redes sociais para crianças até 16 anos. Eu acho que o governo australiano está dando aí o sinal que o mundo pode mudar para melhor e que daqui a um ano não, daqui talvez a 2 anos, a gente já tenha os primeiros frutos dessa decisão. Não é, Fernanda? Na minha cabeça, a Austrália está devolvendo às crianças o direito de ser criança, sabe, Fernanda? E eu concordo com você totalmente. Fiquei muito feliz quando li a matéria. Eu acho que até os 16 anos... Começou hoje. Foi. Até os 16 anos, esses menores, eles precisam se relacionar não virtualmente, mas presencialmente, porque a gente sabe que há muitos perigos e quando você, nessa primeira idade, nesse primeiro momento, não tem uma socialização adequada, você não vai estar nunca pronto, quando adulto, para se precaver, para se prevenir, para se proteger do que vem pela frente. Você veja o que é o governo responsável, que prioriza a educação, que prioriza a saúde da população e a saúde mental. Você vai ver, Fernanda, daqui a alguns anos, e não vai ser coisa de longos anos, não, você vai ver o retorno
dessa determinação da Austrália, que deveria ser seguida por todos os demais países, sabe, Fernanda? Eu acredito que muitos países seguirão e fico torcendo para que o nosso, que iniciou este ano com a proibição de celular nos colégios, nas salas de aula, que o Brasil avalie, porque É, é muito importante ô isso. Fernanda, os nossos jovens, as nossas crianças aqui, estão se acabando nessa bexiga desse TikTok, que não serve para nada, não é? E outras redes sociais que, em excesso, terminam só prejudicando a cabeça dessas crianças. Então, essa decisão da Austrália talvez seja a grande luz, o grande farol para que os demais países sigam. E você sabe que a Austrália tem um histórico de coisas boas em relação à educação, né? E você disse uma coisa muito certa, Aldo. A Austrália dando esse pontapé, daqui a pouco tempo, a própria Austrália vai apresentar resultados que Sim. vão, de fato, fazer com que os demais países que estão reticentes, que acham que não é necessário esse Frear. exagero, eles vão Tem que ver. frear. Tem que frear. Fernanda, tem que frear, Fernanda. Olha, rede, não é exagero que eu estou falando, não. Redes sociais estão destruindo a sociedade. Elas estão acabando com as nossas crianças, com os nossos adolescentes. Isso é fato, Fernanda. Dia a dia a gente vê isso. Não é para demonizar, mas é para ter controle. Né? Minimamente é para ter controle. Veja que você falou aí da proibição do telefone celular nas escolas. O avanço que a gente já tem escola aí que está dando resultado positivo em razão disso, Fernanda. Não tenha dúvida, eu mesma senti com os alunos que eu acompanhei, sabe? Os alunos mais isolados fizeram amigos, os alunos que estavam muito presos à tela voltaram a ter uma convivência física, presencial mais saudável. As escolas se prepararam bastante bem para que nos intervalos eles tivessem interações diversas, porque tudo isso enriquece, não só a socialização, mas uma coisa que você tocou muito pertinentemente, Aldo, a saúde mental. A gente tem que ter uma preocupação enorme com a saúde mental dos nossos menores e as redes sociais, elas são o ambiente mais perigoso para o desenvolvimento dos transtornos mentais. Desgraça. Só quem ganha com isso é o Mark Zuckerberg, né, o Elon Musk, só quem ganha são eles. Instagram, Twitter, tudo isso. Tem o seu lado bom? Tem, mas isso está destruindo a humanidade. E eu acho que a Austrália dá um sinal importantíssimo. E olha, esse retorno vai ser imediato, viu, Fernanda? Anote o que eu estou te falando. Daqui a pouco a gente vai estar conversando sobre o saldo positivo dessa ação da Austrália. Eu tenho certeza disso, Aldo. A gente vai trazer aqui em CBN a nossa língua portuguesa exatamente o que vem pela frente de ganhos com essa decisão australiana. Tá bom. Fernanda, hoje é quarta, né? Quarta-feira. Então, até quarta, se Deus quiser. Ainda tem um tempinho para a gente desejar Feliz Natal, né? Hoje é dia 10. Temos. E vamos colocar na pauta aquelas questões de tradições natalinas e de expressões, porque, Aldo, para o ano já é para o mês. É mesmo. É verdade. Bem observado. Não é verdade? Então, até para a semana. Até quarta-feira, Aldo. Boa tarde para você. Tchau. Boa tarde para todos. Obrigado, Fernanda.